Olá pessoal, olá, bem-vindos para mais esse momento de estudo, de conexão aqui com a comunidade luterana Cristo de Porto Alegre. Eu quero literalmente hoje falar sobre as Escrituras. A gente chama esse momento de estudo bíblico e é bem interessante você saber que nós temos esta fé, nós cremos que esta é a palavra de Deus e é impressionante como Deus age por esse meio que Ele escolheu, as Escrituras. É uma palavra viva, uma palavra eficaz. E é interessante assim você lembrar de que Jesus contou parábolas, como a conhecida parábola do semeador, em que ele fala que esta potência da semente que germina nos corações é a palavra de Deus. E nós queremos pensar hoje, eu quero trazer essa perspectiva da leitura da Bíblia, da leitura das Escrituras. E quero trazer isso a partir de um texto onde literalmente uma parte da Escritura foi lida e explicada para um homem. Essa parte da Escritura e esse texto nós encontramos em Atos capítulo 8, a partir do versículo de número 26. E nós vamos ver então, Atos é um livro do Novo Testamento, o quinto livro do Novo Testamento, que esse texto relata um momento em que um homem está lendo um rolo, a escritura do Antigo Testamento, um trecho do livro de Isaías, palavra de Deus, palavra inspirada por Deus. Acompanhem só que legal o desenrolar dessa história no contato de um homem com a escritura, com a palavra de Deus. Vejam só, está escrito assim em Atos, capítulo número 8, a partir do versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém, estava regressando ao seu país e, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou e, começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que me impede de eu ser batizado? Até aqui a leitura que nesse momento eu gostaria de destacar para vocês essa história de Filipe e do etíope. Pessoal, percebam, ele estava lendo uma parte da escritura no livro de Isaías. E ele lê esse trecho. Filipe é conduzido pelo Espírito Santo para que se aproxime desse homem e tem então a chance de elucidar, de desvendar o que a Escritura estava dizendo. E ele então aponta para Jesus. E é muito legal a pergunta inteligente, sábia, que o eunuco faz para
o Filipe, né? Aliás, ele era um oficial da rainha, né? Esse eunuco, essa condição de um dos líderes deles lá. E aí ele faz a pergunta, esse texto que eu estou lendo, né, que está na escritura ali, até para mencionar, é Isaías capítulo 53, os versos 7 e 8, né? Então ele diz, esse trecho aqui do profeta, ele está falando dele mesmo ou está falando de outro? A pergunta inteligente, sábia é, a que se refere esse texto? De que ele está falando? E então, com toda a propriedade, com o poder do Espírito Santo, o Filipe pôde comentar, explicar que estava falando de Jesus. Aliás, Isaías 53 fala de uma maneira belíssima, apontando para Jesus, a obra de Jesus em nosso favor, que ele carregou sobre si os nossos pecados, que pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele fala da obra messiânica, a obra que haveria de acontecer e que agora nós já temos como ocorrida, consumada em Jesus. E esse é um ponto muito importante, pessoal. As Escrituras, elas apontam para um assunto principal, Jesus. As Escrituras são cristocêntricas. Sim, é bem possível que alguém esteja em contato com as Escrituras e veja outra coisa. É bem possível que esta semente poderosa, conforme a parábola que Jesus contou, caia num coração cheio de espinhos, cheio de pedras, ou que mesmo o mal, como tem na parábola lá, roube esta semente, coma essa semente e não deixe ela germinar. Mas em si ela fala sobre Jesus e traz consigo o poder da graça de transformar corações. E é isso que acontece aqui na vida desse homem lá da Etiópia. E é isso que faz Filipe, colocando esses óculos, esta lente que aponta para Jesus. A Bíblia é cristocêntrica, Cristo está no centro. Aqui na Comunidade Luterana Cristo, nós estamos promovendo e vamos iniciar a leitura do Novo Testamento. Nós até faríamos um programa de leitura da Bíblia inteira, mas vamos começar lendo o Novo Testamento. Basicamente, as pessoas são convidadas a se inscreverem, a então lerem 1 ou 2 capítulos por dia. Nós vamos criar um grupo de WhatsApp, mas a pessoa pode ler na sua casa, a seu tempo, como quiser. Mas nós vamos também oferecer, estar disponíveis pelo WhatsApp e também em reuniões presenciais ou online, para que as pessoas tirem as suas dúvidas, para que as pessoas possam mencionar um texto lido e também fazer essa sábia pergunta que o eunuco fez. A que se refere esse texto? E que a gente possa, com o Espírito Santo e com a sua luz, entender e ter clareza de quando Deus nos repreende pela sua palavra, de quando Ele nos consola, de quando Ele nos anima, de quando Ele nos direciona. E isso tudo Ele faz na obra do Senhor e Salvador Jesus, o centro das Escrituras. Aliás, é muito curioso, né, que aquilo que a gente pode chamar de adversários da fé cristã ou da obra de Jesus, os fariseus, muitas vezes usaram as Escrituras para questionar o próprio Cristo. Interessante isso, né? Mais interessante que isso, falando em termos de Escrituras, é que o diabo, ao tentar Jesus, você pode ler, por exemplo, em Mateus capítulo 4 ou Lucas capítulo 4, o diabo, ao tentar Jesus, o que ele fez? Ele usou as Escrituras, pessoal. Ele citou um trecho das Escrituras para ludibriar, para tentar. Muitas vezes, infelizmente, as pessoas abrem a Bíblia e até fazem pregações, mas os objetivos são egoístas. Os objetivos são egocêntricos. Os objetivos são não cristocêntricos. Não apontam para Jesus. Apontam para soluções humanas, movimentos, ganâncias. O próprio diabo usou a Bíblia. Mas então nós devemos conhecer o centro das Escrituras e o seu sentido para não sermos ludibriados. Pelo contrário, sermos alertados
exortados e ensinados pela palavra de Deus. Sabe que, por exemplo, aqui eu vou mexer aqui na Bíblia, em João capítulo 5, em um dos momentos em que Jesus dialoga, discute com o pessoal, os fariseus, os mestres da lei, que usavam as escrituras, ele, por exemplo, diz lá no versículo de número 39, examinais as escrituras porque julgais ter nela a vida eterna. E aí Jesus diz assim, e são elas mesmas que falam de mim, né? Vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Ele está dizendo assim, vocês estão olhando para a Bíblia porque vocês mesmos sabem que, entendem que ela tem algo sobre a vida eterna. E aí Jesus, que estava sendo criticado por eles, diz assim, mas para vocês saberem, ela fala de mim, ela fala da minha obra que eu estou por realizar. Ele iria morrer por todos, ia vencer a morte, ia ressuscitar, o dom da vida eterna. São elas que falam de mim. O eunuco da Etiópia pergunta para o Filipe, vem cá, essa passagem de Isaías está falando dele mesmo ou de algum outro? De quem que ele fala? E o Filipe pode dizer, é de Jesus, é de Jesus. O centro é Jesus, a sua graça. É preciso saber que uma mensagem pode ser religiosa, mas muitas vezes ela é antropocêntrica. Isso quer dizer, ela gira em torno das ações, dos esforços, das leis, das regras humanas. Nós precisamos ler as Escrituras com esta lente de que ela é cristocêntrica, de que Jesus está no centro. Esses dias trouxe até uma mensagem, uma pregação num dos cultos, falando, né, que vamos dizer assim, nessa análise do mundo geológica, digamos assim, em algum momento os seres humanos pensaram que o planeta Terra era o centro de tudo. Eles achavam que inclusive o Sol girava em torno do planeta Terra. Mas na verdade é o planeta Terra e os outros planetas que giram, que orbitam ao redor do Sol. O Sol é o centro. Às vezes a gente também se confunde e acha que o ser humano é o centro das coisas. Deus em Cristo Jesus é o centro, também das Escrituras, quando nós abrimos e lemos as Escrituras. É muito legal, pessoal, e esse é o tema que eu trago para você, para reflexão e para o seu incentivo, para que você leia as Escrituras, medite nas Escrituras, use as suas devoções diárias, com livros, com mensagens, com aplicações, mas em torno da Bíblia, da Palavra de Deus. E estou até motivado a falar sobre isso, porque justamente nós estamos com esse programa que nós estamos chamando Pacto com a Palavra, aqui na Comunidade Luterana Cristo, que quer direcionar de uma forma simples as pessoas para a leitura da Bíblia. E a gente quer funcionar, trabalhar conforme o Filipe, ajudando o etíope a ver Jesus. Assim também queremos auxiliar as diferentes pessoas, os diferentes leitores a que tenham esta conotação, essa linha. A palavra de Deus sempre reforma, renova as vidas. É bem legal, lá no livro de Esdras, no livro de Neemias, livros do Antigo Testamento que contam sobre a reconstrução de Jerusalém, do templo. Mas teve um momento muito legal, muito interessante, em que a palavra, a Escritura estava perdida, deixada de lado. E então Esdras promove a leitura das Escrituras de novo ao povo. E isso é tão importante porque eles passam a ter a aplicação da palavra de Deus em suas vidas. Assim, posteriormente, quando nós temos lá, na época dos reis, quando de novo foi encontradas as Escrituras que tinham sido deixadas de lado durante um bom tempo, a Escritura é lida e traz ânimo aos corações. Claro que ela traz também contrição. A Bíblia não é simplesmente um livro assim que nos faz nos sentir bem, não. Muitas vezes ela nos repreende. A sua lei, a palavra de Deus também nos oprime. E isso aconteceu também lá quando a palavra foi lida. O povo começou a chorar. Inclusive temos lá na parte do livro de Neemias, né, que precisou dizer, olha, a alegria do Senhor a nossa força é. Alegremo-nos no perdão. E eles tiveram que dar ênfase na alegria porque o povo estava chorando, estava contrito. Por quê? Porque quando a palavra de Deus inicialmente
age em nosso coração, ela age no formato da lei que nos acusa, como um espelho que mostra os nossos pecados, como um exame, uma ressonância que mostra a doença do pecado em nós. E então isso nos deixa contritos, isso nos deixa apavorados, mas as próprias Escrituras apontam para o antídoto, para o remédio, a obra de Jesus Cristo, nosso Senhor, o centro das Escrituras, a quem Isaías estava se referindo naquele texto que o etíope estava lendo. Toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. O plano de Deus foi esse. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o autor desse livro, porque eu citei João 3,16, ao final deste evangelho do livro de João, ele relata, ele diz que ele escreveu, que ele deixou escrito esses diferentes pontos e ações de Jesus. E ele diz a razão pela qual ele trouxe essa palavra. Ele diz a razão pela qual ele escreveu. Em João capítulo 20, versículo 30, nós lemos: na verdade, Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, Escrituras. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Vejam, as Escrituras, o livro de João, a palavra bíblica que é aqui colocada para nós, ela foi nos entregue por obra de Deus. As Escrituras são obra de Deus, palavras escritas por homens, mas inspiradas por Deus. Tal qual Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a palavra escrita, ela também é palavra humana, mas palavra de Deus. Esse mistério que chega até nós. Não vamos deixar de lado, não vamos relegar, não vamos deixar para segundo plano esta palavra, porque Jesus diz que felizes são os que ouvem e guardam esta palavra. Ele também disse, quando foi tentado pelo diabo a transformar pedras em pães, ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que bom que nós temos nas Escrituras essa palavra viva e eficaz. E esse estudo, esse momento de hoje, é um incentivo para que você use mais e mais a palavra. E conte conosco, os pastores aqui da Comunidade Luterana Cristo, como também outros irmãos da fé, assim como Filipe ajudaram o etíope a perceber Cristo e a sua obra nas Escrituras. Que Deus assim te abençoe, que Deus assim te guarde, hoje e sempre. Amém.